amiguinhos! Hoje vamos contar mais uma história do grande livro sagrado chamado Bíblia. Nós vamos contar hoje a história de Davi, quando ele tocava harpa para Saul, quando ele enfrentou Golias. É uma história muito linda, então eu quero que vocês prestem muita atenção. Mas antes, vou pedir para que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, para que o YouTube reconheça que esse audiobook está sendo bem relevante e possa mostrar para outras pessoas. Combinado? Então vai lá e já deixa seu like e faz a sua inscrição. Vamos lá? Saul, o rei daquela época, ele vivia muito nervoso, pois Deus já não estava mais com ele como antes. Então, os servos de Saul procuraram alguém que tocasse harpa. A harpa é um instrumento musical. Ele é de muitas cordas e essa harpa acalmava o rei. Um dos empregados de Saul conhecia Davi e então pediu para Jessé enviá-lo ao rei, pois Davi sabia tocar a harpa. Sempre que o rei ficava muito nervoso, Davi tocava a harpa e Saul acalmava-se. O povo de Israel estava guerreando contra os filisteus. Os 3 filhos mais velhos de Jessé também estavam na batalha. O pai de Davi pediu-lhe que fosse ver como estavam seus irmãos. Ele obedeceu e foi ao local onde os guerreiros se reuniam. Havia um gigante muito grande filisteu, chamado Golias, que sempre falava coisas contra os soldados de Israel, mas ninguém tinha coragem de lutar contra ele, pois ele era muito grande e muito forte. Davi ouviu que Golias falava contra os soldados de Deus e ficou muito chateado, muito bravo com o gigante. Então, foi pedir permissão para lutar contra Golias ao rei Saul. O rei Saul estava no campo de batalha e o rei autorizou a defender o seu povo. E Davi lutou contra Golias. Para lutar contra Golias, Davi pegou 5 pedras perto de um riacho e colocou na sua bolsa. Ele era pastor de ovelha. Ele levou também sua funda, um tipo de estilingue da época. Quando Golias viu Davi, tratou-o mal, pois achava que ele era muito pequeno e jovem para enfrentá-lo. Mas Davi disse a Golias: "Você vem a mim com sua espada, lança e escudo. Eu vou contra você em nome de Deus." Davi tirou uma pedra da bolsa, colocou-a na funda e jogou-a na direção de Golias. E apenas uma pedra acertou a testa do gigante. Ele não precisou nem das outras 4. A primeira ele já acertou o gigante. E ele caiu. Então, Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, fugiram todos assustados. Davi ficou muito feliz e foi muito bem tratado por todos depois de ter vencido o gigante Golias. Saul tinha um filho chamado
Jonatas, que se tornou muito amigo de Davi. Jonatas deu-lhe de presente uma capa, a sua espada, o seu arco e um cinto. Os presentes queriam dizer que Jonatas gostava muito de Davi. Saul colocou Davi para fazer parte do seu exército. Todos gostavam dele, até os empregados do rei. Quando Davi e os soldados voltaram da batalha contra os filisteus, muitas mulheres foram até o rei Saul para cantarem e dançarem ao som de belos instrumentos. A canção dizia: Saul matou 1000 e Davi matou milhares. Isso deixou o rei Saul com muita raiva e inveja de Davi. Assim, no outro dia, dominado por um espírito mau, Saul planejou algo ruim para Davi. Saul resolveu jogar uma lança em Davi, que conseguiu se desviar 2 vezes. Assim, o rei passou a ter medo de Davi, porque sabia que Deus sempre protegia o jovem. Ele também sabia que Deus o tinha abandonado por querer mal às pessoas. Saul colocou Davi como comandante de 1000 homens, e Davi cumpria todos os seus deveres, comandando bem os soldados. Deus estava sempre com ele. Em Israel, todos gostavam de Davi, por ser um homem muito corajoso. Davi era muito querido pelo povo de Israel, mas até que o próprio rei Saul, que tinha ciúme dele por isso. Saul deu a sua filha para ser esposa de Davi e pediu para ele enfrentar os filisteus. O desejo de Saul era de que Davi morresse na guerra. Davi aceitou o pedido do rei e venceu os inimigos. Mais uma vez Saul percebeu que o Senhor estava ao lado de Davi. Saul não conseguia mais esconder o ciúme que sentia de Davi e contou a seu filho Jonatas, que desejava fazer mal a ele. Jonatas contou a Davi o que Saul pretendia fazer e em seguida foi falar com seu pai. Não erre com Davi, porque ele não fez nada de mal contra o Senhor. Ele lutou contra os filisteus para defender o povo de Israel. Saul ouviu o filho e disse: da mesma forma que vive o Senhor, Davi não vai morrer. Depois disso, Jonatas procurou Davi e contou-lhe o que o seu pai havia dito. Então, Davi voltou a ficar na presença de Saul. O rei Saul não ficou muito tempo em paz com Davi e logo voltou a persegui-lo. Davi fugiu e escondeu-se em uma caverna, mas o rei foi atrás dele com 3.000 homens. Saul foi descansar na mesma caverna em que Davi estava escondido. Então, enquanto o rei dormia, Davi cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Depois foi ao encontro de Saul, mostrou o pedaço que cortou de sua capa e disse que de modo algum faria mal ao escolhido de Deus. Saul ficou triste por desejar mal a Davi e chorou em voz alta, arrependido. O rei Saul estava em guerra contra os filisteus. Eles eram inimigos muito fortes e mataram os filhos de Saul, Jonatas, Abinadabé e Malquizua. Os filisteus estavam tirando flechas e quando viram Saul, quiseram atirar nele. Saul ficou com muito medo,
pois sabia que tinha perdido a guerra e que morreria. Por isso, pediu para seu companheiro matá-lo, pois ele não queria que os filisteus o pegassem com vida. O homem ficou com medo de matar seu rei. Então, Saul tomou a espada dele e jogou-se sobre ela. Os filhos de Israel fugiram ao verem que o rei e vários homens estavam mortos. Os filisteus, por sua vez, saíram vitoriosos. E assim a gente termina mais uma história. Espero que vocês tenham gostado e a tia Gi espera vocês amanhã para mais uma historinha. Boa noite.